Oi, gente, eu sou a Nath Mansi, uma estudante do segundo ano do ensino médio, e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o sistema imunológico humano, que é fascinante, é complexo, mas é claro que nessa videoaula a gente vai falar sobre ele de uma forma bem simplificada, só para a gente admirar todos os esforços que as nossas células fazem todos os dias para nossa sobrevivência e para nos proteger de vírus, bactérias, até das poeiras e ácaros e sei lá mais o que possa causar problemas para o nosso organismo. Então, bora começar. Se você tiver interesse em ver esses slides, o link tá aqui na descrição, você pode acessar, é completamente de graça. Então, bora começar. O sistema imunológico nada mais é do que um conjunto de todas as estruturas do corpo humano que tem a função de nos proteger dos antígenos. E os antígenos são vírus, bactérias, proteínas, polissacarídeos, tudo que causa mal a gente, o que pode causar mal a gente, de acordo com o julgamento das nossas células. Porque a gente vai ver depois que, em casos, por exemplo, de rejeição de transplantes ou doenças autoimunes, as nossas células podem se enganar e achar que as nossas próprias células ou as células de um pulmão novo que uma pessoa pode receber são antígenos, quando na verdade aquele pulmão novo só está ajudando a pessoa. Então pode dar errado, mas na maioria dos casos, o nosso sistema imunológico é perfeito, não falha, e ele reconhece os antígenos como essas moléculas estranhas ao corpo humano que não fazem parte do nosso organismo e que não devem estar dentro dos nossos corpos. Eles querem destruir essas moléculas. Como eles destroem essas moléculas estranhas? É através dos anticorpos. Os anticorpos são outras moléculas que a gente vai estudar mais daqui para frente. Eles neutralizam os antígenos e destroem os antígenos até que a gente fique completamente curado das doenças. Existem dois grandes tipos de imunidade, né? Que é a questão da defesa do nosso corpo contra esses antígenos. Tem a imunidade inespecífica, que é aquela imunidade inata, ou seja, a gente já nasce com ela, a gente não tem como adquirir essa imunidade ou fazê-la parar de funcionar. E tem também a imunidade específica, que é uma imunidade que a gente adquire com o passar do tempo, conforme a gente vai contraindo doenças ou recebendo vacinas, por exemplo. A imunidade inespecífica corresponde às barreiras físicas e naturais do nosso corpo, como, por exemplo, a pele, os nossos olhos, que têm as lágrimas, também os cílios, o muco do nosso nariz, os cílios do nosso nariz, todas essas questões físicas mesmo do nosso corpo que tentam dificultar ou impedir também a entrada dos antígenos no nosso corpo em primeiro lugar. Então, a maioria dos antígenos com os quais a gente entra em contato durante a nossa vida não chegam a entrar no nosso corpo devido à alta eficiência das barreiras físicas e naturais. Por exemplo, a nossa pele é impermeável à água, por exemplo, mas alguns antígenos conseguem penetrar a nossa pele, principalmente quando a gente tem feridas, machucados e cortes. Mas na maioria dos casos, essas barreiras naturais conseguem evitar a nossa infecção por antígenos. Já a imunidade específica é formada por todas aquelas células e estruturas que agem com a memória imunológica que a gente vai estudar um pouquinho adiante. Vamos começar com a imunidade inespecífica ou inata. Como eu falei para vocês, ela acontece de forma involuntária. A gente não pode fazer a imunidade inespecífica parar de funcionar, nem ela funcionar melhor caso a gente tivesse interesse. Ela é inata, involuntária, acontece desde que a gente nasce, conforme, né, o sistema imunológico e o nosso organismo vai se desenvolvendo. Ela é formada por duas linhas de defesa. Tem a primeira linha de defesa, que são aquelas barreiras naturais, das quais eu já comentei aqui, que são, como vocês podem ver nessa imagem, tem as vias respiratórias, a nossa pele, as vias urinárias, os olhos, o tubo digestório. Então, por exemplo, a acidez no canal vaginal feminino também dificulta a proliferação de micro-organismos. Então, todas essas questões físicas fazem parte da primeira linha de defesa da imunidade inespecífica ou inata. Já a segunda linha de defesa é composta por algumas células e proteínas também que geram a resposta inflamatória. Ou seja, quando algum antígeno consegue penetrar por essas barreiras físicas e naturais, acontece a resposta inflamatória. Na segunda linha de defesa, quem entra em ação são os fagócitos. Os fagócitos são células especializadas em digerir outras células ou antígenos também. Existem dois principais tipos de fagócitos, que são os macrófagos e os neutrófilos. Como a gente vai ver nesse vídeo aqui,
Os neutrófilos, por exemplo, conseguem englobar os antígenos e digerir os antígenos, liberando seus fragmentos para expor ou nas suas membranas plasmáticas ou deixar solta ali pelo sangue ou pelos fluidos dos nossos corpos. Então, como vocês podem ver nesse vídeo produzido pelo Butantan, tem essa célula aqui em movimento, que é um neutrófilo, e esses pontinhos pretos aqui são bactérias. Então, o neutrófilo está seguindo a bactéria até que ele vai conseguir, eventualmente, englobar essa bactéria e digerir essa bactéria, matando ela dentro do seu sistema digestório, no seu lisossomo, dentro da sua célula. Enquanto isso acontece, de toda essa digestão desses antígenos, bactérias, vírus, pelos macrófagos e pelos neutrófilos, acontece a inflamação, a famosa inflamação ou resposta inflamatória. Existem alguns sinais de que a gente sofreu uma inflamação, como a gente vai observar nessa imagem aqui nesse gráfico. Então, vamos observar aqui num primeiro caso. Então, a gente sofre um corte e através desse corte, né, a gente tem uma ferida, uma abertura na nossa pele, que é a nossa camada impermeável a muitas substâncias, e os patógenos, os antígenos, entram na nossa pele. Esses antígenos, quando são reconhecidos pelo tecido epitelial mesmo, a nossa própria pele, essa pele reconhece os antígenos e libera algumas moléculas, que são principalmente as histaminas e prostaglandinas. Essas moléculas são vistas como sinais químicos, porque assim que essas moléculas começam a circular pelo nosso sangue, pelo nosso corpo, os macrófagos, os neutrófilos, veem essas moléculas e falam: opa, preciso ir lá para o lugar do corte porque tem alguma coisa acontecendo. Entrou alguma molécula, alguma substância que não devia estar aqui. Então, essas moléculas meio que avisam os fagócitos de que tem algo errado e que eles precisam se direcionar ao local da inflamação. Como tem um maior fluxo de células naquele lugar, porque os fagócitos estão chegando para salvar a pátria, esse lugar incha, né? Porque os vasos sanguíneos se dilatam para caber mais célula. Então, tem mais sangue e por isso fica mais quentinho também no lugar, né? Por causa do maior fluxo de sangue. O fato de ficar mais quente, que também é um sinal da inflamação, dificulta a proliferação desses antígenos, seja lá o que for, né? Esse antígeno. Então, todos esses sinais, a vasodilatação, a saída, né? A chegada dos fagócitos para digerir esses antígenos, o fato de que fica vermelho e quente devido à maior circulação de sangue, tudo isso é sinal da inflamação. Quando os neutrófilos e os macrófagos conseguem controlar a presença dos antígenos, eles muitas vezes morrem, né? E essa concentração de fagócitos mortos e também dos antígenos mortos compõe o pus, que depois vai ser digerido por outros fagócitos, ou às vezes as pessoas tiram, né, o pus, mas por isso que fica aquela elevação por um tempo, até os fagócitos conseguirem eliminar todo aquele pus e a sua pele voltar ao normal. Essas inflamações podem ser tanto internas quanto externas. É claro que a gente consegue observar melhor quando são externas. Agora a gente vai falar sobre a imunidade específica ou adquirida. Essa imunidade corresponde à ação da memória imunológica. E o que é a memória imunológica? Basicamente é o conceito que define a capacidade de algumas células, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que conseguem reconhecer antígenos, então essas substâncias estranhas no nosso corpo, que elas já viram antes e conseguem estimular uma resposta imunológica mais rapidamente, porque elas rapidinho já se tocaram e viram que aquela molécula, aquela substância é errada, não devia estar ali, que elas conseguem fazer a gente se curar mais rápido. Então, existem dois tipos de imunidade específica ou adquirida, a humoral e a celular. A humoral é aquela que é realizada pelos anticorpos, né? Os anticorpos são aquelas moléculas, as imunoglobinas, que são produzidas por outras células que conseguem destruir os antígenos. Mas também tem a imunidade celular, que é a ação de algumas células chamadas de linfócitos ou glóbulos brancos, principalmente os linfócitos do grupo T, que atuam também na destruição dos antígenos. A gente vai descobrir agora como exatamente, quais são as diferenças, né, entre esses dois tipos de imunidade específica ou adquirida. As células linfócitos são todas formadas a partir da diferenciação de células tronco da nossa medula óssea. E esses linfócitos se dividem em dois grandes grupos, os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T são os que atuam na resposta celular, na imunidade celular. E o que eles fazem, né? Existem dois tipos também de linfócitos T. Existem os linfócitos T auxiliadores e os linfócitos T citotóxicos. Eles
são chamados de citotóxicos justamente porque eles são tóxicos aos antígenos. Então, os linfócitos T citotóxicos conseguem reconhecer tanto células que foram infectadas pelos antígenos, tanto os próprios antígenos, ou também, por exemplo, os macrófagos que, após digerirem os antígenos lá na segunda linha de defesa, expõem fragmentos dos antígenos na sua membrana plasmática. Os linfócitos T citotóxicos conseguem reconhecer essas células e liberam proteínas chamadas de perforinas que matam essas células infectadas ou os antígenos. Essas perforinas, essas proteínas, na verdade, conseguem matar essas células-alvo a partir da destruição, né, da abertura de orifícios nas suas membranas plasmáticas, o que acaba, com o passar do tempo, destruindo essas células. Então, os linfócitos T citotóxicos que participam da imunidade celular atuam matando diretamente as células infectadas ou os antígenos. Ao fazer isso, também limitam, né, a disseminação desses antígenos, porque as células infectadas podem se multiplicar e elas vão se multiplicar. Então, ao matar as células infectadas, automaticamente os linfócitos T citotóxicos diminuem a reprodução desses antígenos no corpo humano. Já o outro grupo de linfócitos T, que são os linfócitos T auxiliadores, contribuem tanto para a resposta imune humoral e celular. Eles têm esse nome de auxiliadores porque eles ajudam nessas duas formas de resposta imune. Eles também são capazes de reconhecer os antígenos nas membranas dos macrófagos, que, como eu falei para vocês, são as células que digerem os antígenos lá na segunda linha de defesa e expõem fragmentos dos antígenos nas suas membranas plasmáticas. Quando eles reconhecem esses macrófagos com antígenos, eles notam que tem alguma coisa errada e estimulam a produção dos linfócitos B e também dos linfócitos T citotóxicos. Quando eles estimulam a produção dos linfócitos T citotóxicos, automaticamente a resposta humoral aumenta porque tem uma maior quantidade de linfócitos T citotóxicos. E quando eles estimulam a reprodução dos linfócitos B, eles estão ajudando na resposta humoral. Por quê, gente? Os linfócitos B são aqueles que produzem os plasmócitos, que são basicamente células clones dos linfócitos B, e os plasmócitos são quem produzem as imunoglobinas, ou os anticorpos. Então, os linfócitos T produzem tanto indiretamente, né, os anticorpos, e também, quase que diretamente, os linfócitos T citotóxicos. Então, a gente pode entender que a memória imunológica nada mais é do que quando a nossa infecção por esses antígenos é neutralizada, ou seja, quando a gente não está mais doente, alguns linfócitos B, que são aqueles linfócitos B ou plasmócitos, né? A gente pode chamar dos dois nomes, eles permanecem vivos. Então, os linfócitos B, que são capazes de reconhecer os macrófagos com substâncias e antígenos nas suas membranas plasmáticas, depois que eles já reconheceram, alguns deles se matam, sofrem, né, a lise celular, alguns permanecem vivos, e já que eles já têm essa memória, já que eles já sabem que existe um antígeno daquele tipo lá, se por algum motivo a gente entrar em contato com esse antígeno de novo, esses linfócitos B rapidinho vão se clonar e vão se reproduzir, né, para produzir mais plasmócitos, e esses plasmócitos vão estar prontos bem mais rapidamente do que se a gente não tivesse tido contato com o antígeno anteriormente, e os plasmócitos vão produzir mais anticorpos mais rapidamente. O mesmo acontece, quase, né, que o mesmo acontece com os linfócitos T citotóxicos. Depois que os linfócitos T citotóxicos matam, né, as células infectadas e os antígenos, alguns se matam também e outros permanecem vivos também com a capacidade de reconhecer aquele antígeno que eles já viram e já tentaram destruir. Eles permanecem vivos, meio que inativos, mas estão lá vivos de qualquer forma. E se a gente entrar em contato com o antígeno de novo, eles vão entrar em ação, vão se reproduzir e vão começar a destruir as células infectadas de novo em uma maior rapidez e com uma maior eficiência. Com isso, a gente pode concluir que existem dois grandes tipos de ser imunizado contra as doenças. Tem a forma ativa e tem a forma passiva. A forma ativa é quando a gente produz os nossos próprios anticorpos e a forma passiva é quando a gente recebe anticorpos prontos. Vocês podem chegar à conclusão, a partir dessa breve explicação, que a única forma de imunização que gera memória imunológica é a imunização ativa. A gente só vai ter memória imunológica
imunológica, ou seja, células nossas mesmas, que são capazes de reconhecer o antígeno que elas já viram antes, se a gente produzir os nossos próprios anticorpos em primeiro lugar. Esse é o princípio de atuação da maioria das vacinas, no caso de todas as vacinas, desculpa. Todas as vacinas procuram induzir uma resposta imunológica na gente, que faz a gente produzir anticorpos contra uma determinada doença, para que se a gente entrar em contato com esse antígeno de novo, as nossas células imunológicas vão se reproduzir rapidamente e vão começar a produzir anticorpos rapidamente. Por quê, gente? Porque algumas células que estavam no período da nossa vacinação permaneceram vivas, sabem quem é aquele antígeno e se elas virem de novo aquele antígeno, vão conseguir agir bem mais rapidamente para nos salvar daquela doença. Já na forma de imunização passiva, a gente consegue dividir isso em duas áreas, né, que são a área natural e artificial. Quando a gente nasce, a gente recebe anticorpos prontos já da nossa mãe, tanto pela placenta quanto pelo leite materno. Isso porque o sistema imunológico dos recém-nascidos é pouco desenvolvido. Então, para que a gente não tenha infecções graves logo depois do nosso nascimento, as nossas mães passam anticorpos prontos para a gente durante o nosso nascimento. Mas a questão é, a gente recebeu esses anticorpos que têm uma ação imediata, vai nos prevenir de ter doenças naquele momento, mas não significa que a gente vai ter uma memória imunológica. A gente não vai ter, na verdade, porque aqueles anticorpos foram recebidos prontos. As nossas células do nosso sistema imunológico, se a gente recebe anticorpos prontos, nunca tiveram que produzir os seus próprios anticorpos, então elas não vão ser capazes de reconhecer um antígeno que aqueles anticorpos que você recebeu pronto são capazes de combater. Já a imunização passiva artificial geralmente acontece com soros, por exemplo, soros antiofídicos. Se você leva uma picada de cobra, você não vai ter tempo de deixar o seu organismo produzir os seus próprios anticorpos, porque você vai morrer antes. Então, por isso que é importante, se você leva uma picada de cobra ou de aranha, algumas vezes também, você tem que ir direto para o pronto-socorro, preferencialmente, no caso, saber qual espécie, né, qual cobra te picou, porque os soros antiofídicos são específicos. Então, cada cobra tem um veneno diferente, com antígenos diferentes, com ações diferentes no seu organismo. Então, você vai precisar de um soro que haja especificamente contra o veneno da cobra que te picou. Então, por isso que é muito importante você, se você for ser picado por uma cobra, tenta prestar atenção na cobra que te picou para você conseguir se salvar. Então, esse caso da imunização passiva artificial, nesse exemplo de soros antiofídicos, é essencial para que você não morra, porque não tem tempo de você deixar o seu próprio sistema imunológico agir, porque na maioria dos casos o veneno da cobra é fatal bem rapidamente. Aqui a gente tem uma imagem que ilustra a produção do soro antiofídico. No Instituto Butantan, a gente tem a produção de vários soros antiofídicos. Eles são destaque nacional e mundial na produção de soros antiofídicos. Então, como que acontece? Eles coletam o veneno das serpentes. O veneno das serpentes é injetado em cavalos. Por que cavalos, gente? Porque os cavalos são animais grandes, eles conseguem produzir maior quantidade dos anticorpos em menos tempo, eles conseguem sobreviver mais a isso, né? Então, eles têm um sistema imunológico bom, por isso que os cavalos são escolhidos, eles também têm grande porte, então é mais eficiente. Os cavalos são injetados o veneno, depois disso, com o tempo, eles ficam doentes, mas não a ponto de morrer, claro, e eles produzem os anticorpos no seu corpo. E aí as pessoas coletam o sangue do cavalo, separam o sangue, né, os glóbulos vermelhos do plasma, porque a parte que a gente vai usar no soro antiofídico é somente o plasma, porque é o plasma que contém os anticorpos produzidos pelo cavalo contra aquele veneno. Aí os cientistas separam os anticorpos do plasma do cavalo, pegam esse anticorpo, fazem uma mistura que vai ser o soro, fazem as formulações, as preservações, conservações e depois usam no tratamento. É importante lembrar que os cavalos não morrem, né? Então eles usam os cavalos justamente porque eles conseguem sobreviver. Eles injetam uma pequena quantidade de veneno para não matar os cavalos e eles ficam doentes, sim, por um certo período, mas depois eles conseguem se recuperar e a prova disso é que eles produzem os seus anticorpos e células de defesa.
Nesse gráfico, a gente consegue observar exatamente o que acontece quando a gente é contaminado por uma doença, a gente produz os nossos anticorpos e depois entra em contato com esse antígeno uma segunda vez e tem uma resposta imunológica ainda mais rápida e eficiente. Então, aqui a gente tem no eixo X o tempo da nossa infecção e aqui no eixo Y a quantidade de anticorpos que a gente produz. Então, na primeira infecção, a gente precisa de mais tempo para produzir uma quantidade X de anticorpos. Então, a gente produz essa quantidade X de anticorpos, demora um certo tempo para nos curar. Depois, quando a gente tem a nossa segunda infecção por esse antígeno, em muito menos tempo a gente produz uma grande quantidade de anticorpos, bem maior do que a primeira quantidade de anticorpos, e a gente se sara da doença bem mais rápido. E agora que a gente tem essa base de conhecimento sobre o sistema imunológico, vocês podem estar se perguntando o que são as alergias. As alergias são definidas como respostas imunes exageradas e incontroláveis causadas pela hipersensibilidade de algumas pessoas em relação a algumas substâncias. Então, tem pessoas que têm alergia a camarão, tem pessoas que têm alergia a pelo de animais, tem pessoas que têm alergia a poeira e varia muito o tipo de alergia que a pessoa pode ter. Tem alergias mais simples até alergias mais graves, que se a pessoa entrar em contato com aquela substância, ela pode literalmente morrer de choque anafilático, que é quando a pessoa tem sintomas que bloqueiam as suas vias respiratórias, ela tem falta de ar, e se não for levada ao pronto-socorro rapidamente, ela pode sim morrer bem rapidamente. Algumas causas das alergias são, obviamente, genéticas, outras podem ser explicadas quando a pessoa tem contato no começo da sua vida ou por um certo período de tempo com alguma substância. Por exemplo, uma criança que teve cachorro quando ela nasceu até os 5 anos de idade, depois desse tempo ela não teve mais cachorro, não entrou mais em contato com animais, e quando ela tiver 30 anos e for ter um cachorro de novo, ela pode sim desenvolver uma alergia, porque ela teve contato com uma substância, interrompeu por um certo tempo e depois, quando voltou a ter contato, o seu corpo reagiu àquela substância como antígeno de forma exagerada, de forma assim, intensa, que causou aquela alergia. E também tem o caso dos transplantes rejeitados. Então, muitas pessoas que precisam de transplantes de órgãos sofrem desse problema, que é como eu já falei para vocês um pouquinho no começo do vídeo. As nossas células podem achar que, por exemplo, se eu receber um pulmão transplantado, aquele pulmão é um pulmão que funciona bem, mas de qualquer forma não são as minhas células que formam aquele pulmão. Então, as minhas células podem ver aquelas células do pulmão como antígenos, corpos estranhos. E quando elas rejeitam esse pulmão, é como se elas agissem contra esse pulmão, como se ele fosse um antígeno. Então, elas liberam anticorpos, os linfócitos T citotóxicos passam a querer destruir as células do pulmão, porque vem aquelas células como células-alvo, células infectadas. Então, esse é um grande problema. Quando pessoas recebem transplantes, elas geralmente têm que receber imunossupressores ou certos medicamentos para meio que suprimir o seu sistema imunológico de forma a não desencadear respostas imunológicas contra aquele órgão transplantado. É basicamente a mesma explicação no caso de doenças autoimunes. É que a diferença é que em doenças autoimunes, o nosso sistema imunológico não age contra órgãos de outras pessoas que doaram os órgãos pra gente, e sim contra o nosso próprio corpo, né? Então as nossas células se enganam, elas sofrem falhas e elas acabam reconhecendo estruturas do nosso corpo como antígenos, estruturas saudáveis muitas vezes. Então elas começam a lutar contra essas estruturas e isso pode causar diversas doenças, né? Muitas pessoas que têm doenças autoimunes têm que tomar medicamentos, elas têm que, na verdade, tomar medicamentos como imunossupressores. O problema dos imunossupressores é que, como eles reduzem a nossa resposta imunológica, eles podem danificar o sistema imunológico da pessoa a longo prazo. Um exemplo de doença autoimune é a anemia hemolítica, que é quando os glóbulos brancos da pessoa, né, o sistema imunológico da pessoa, destrói as hemácias da própria pessoa. Isso causa fraqueza, falta de oxigenação no corpo e muitos outros problemas. E por último, a gente só vai discutir alguns tipos de vacina, né, os principais tipos de vacina que existem no mundo. É muito importante mencionar que as vacinas são uma das principais descobertas da medicina ou da humanidade no geral. Elas foram capazes
de erradicar a varíola, que foi a primeira doença erradicada pelos próprios seres humanos devido a uma descoberta dos seres humanos. Então, as vacinas não causam autismo, as vacinas não fazem a gente virar jacaré, nem coisa do tipo. As vacinas são muito importantes e o caso de algumas pessoas terem sintomas, né, após terem a vacina, justamente porque desencadeia uma resposta imunológica. E dependendo do organismo da pessoa, ela pode receber essa resposta imunológica de uma forma mais grave ou mais leve. Por isso, algumas pessoas tiveram sintomas ao Covid, algumas pessoas não tiveram sintomas com o Covid, algumas pessoas tiveram sintomas com a vacina do Covid e muitas pessoas não tiveram sintomas com a vacina do Covid. Então, o primeiro tipo de vacina que a gente vai estudar é a vacina com o vírus ou antígeno, né, atenuado. É quando os cientistas enfraquecem o antígeno, então ele não pode causar a doença, mas ainda assim ele é capaz de gerar a resposta imunológica, que nos faz produzir anticorpos e células de defesa e células de memória imunológica. Tem também a forma de vacina com antígeno inativado, que é quando os cientistas inativam o vírus ou antígeno ou matam o antígeno também. Ele também não pode mais causar a doença em sua forma mais grave, mas ele também gera a resposta imunológica. Tem também o tipo de vacina com os antígenos fragmentados. Então, eles fragmentam os antígenos em pedaços subcelulares menores do que a célula que compõe o antígeno. E os antígenos fragmentados também não conseguem gerar a doença em sua forma mais grave, mas também desencadeiam a resposta imunológica. O problema dessa vacina por fragmentação é que ela tem duração limitada, porque os antígenos podem e vão sofrer mutações. Então, como essa vacina se baseia em pedaços específicos do antígeno, se esse pedaço sofrer mutação, obviamente aquela vacina que você tomou não vai mais funcionar contra aquele antígeno que sofreu mutação. Então, muitas vezes, essas vacinas por fragmentos precisam de reforços anuais, até trimestrais ou semestrais, por exemplo. E por último, tem a vacina feita a partir de material genético dos antígenos. Nesse exemplo aqui, a gente tem o que foi feito, por exemplo, na vacina contra a Covid. Existem dois tipos de vacina através de material genético, a de DNA e a de RNA. E a única diferença entre essas duas vacinas é a quantidade de passos, de etapas que a vacina precisa passar para nos gerar a resposta imunológica e também as células de memória imunológica. Então, no caso da vacina de DNA, a vacina insere na gente um pedaço do DNA do vírus da Covid. Esse DNA, então, vai do nosso núcleo, da nossa célula, ele é transcrito, traduzido, forma o RNA mensageiro, forma proteínas virais. Essas proteínas vão, então, ser reconhecidas por todas as células que a gente já conversou do sistema imune, são tratadas como antígenos e aí desencadeia a resposta imunológica. Já no caso da vacina por RNA, os cientistas já inserem na gente o RNA mensageiro do vírus. Esse RNA mensageiro já direto traduz em proteínas, né, que são proteínas virais. Essas proteínas virais também vão ser reconhecidas como antígenos e geram a resposta imunológica. Então, a única diferença entre a vacina de DNA e a vacina de RNA mensageiro é que a vacina de DNA do vírus ainda precisa se transformar em RNA mensageiro, enquanto a vacina de RNA mensageiro vai diretamente produzir as proteínas virais que vão ser tratadas como antígenos. E essa foi a videoaula, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E lembrando que eu não sou nenhuma especialista, sou só uma estudante do ensino médio que quis fazer essa videoaula para entender melhor sobre o nosso sistema imunológico e para agradecer as nossas células, os nossos linfócitos B, linfócitos T, macrófagos, todas as nossas estruturas do sistema imunológico que nos salvam de muitas infecções e doenças e que nos permitiram a vida até hoje. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!